de visitar nossos parceiros, né, de 4 em 4 anos, e agora nos tocou fazer isso de novo. E nós estamos nessa via sacra aí pelo Brasil, pregando, compartilhando em várias igrejas, com alguns irmãos, famílias também. Tem sido uma bênção, né? Ontem eu tive o privilégio de compartilhar um pouco com os adolescentes e os jovens aqui à noite, e hoje também com vocês a palavra de Deus. E nós somos imensamente gratos pelo apoio, pela parceria fiel dessa igreja ao nosso ministério. Tem sido possível avançar nas frentes que nós estamos trabalhando por causa que vocês têm estado na retaguarda e têm nos ajudado. Então, nossa gratidão em nome de Jesus por todo o apoio, as orações, né, que vocês têm nos dado. Oremos, vamos ler a palavra do Senhor, então, e em Apocalipse, capítulo 2, para meditação nessa manhã, nesse culto, onde nós teremos os sacramentos aqui, os meios de graça sendo ministrados, né? A palavra, os sacramentos, né? E é um privilégio cultuarmos a Deus e sermos alimentados por todos os meios de graça em um só culto, né? Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, queremos entendê-la, queremos que o Senhor fale ao nosso coração através dela, que o Senhor guie minha mente, meu coração, para que eu possa expor a Sua palavra de forma fiel, para que a fé do Teu povo seja fundamentada na verdade da Tua palavra. Que o Senhor nos assista nesse momento, que o Senhor também assista aos meus irmãos, iluminando suas mentes, seus corações, trazendo transformação através da Tua santa palavra. É o que nós oramos humildemente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse texto, eu acredito que o versículo central dele é o versículo 4, aonde o Senhor Jesus diz nessa carta à igreja de Éfeso: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, né, ela já havia recebido uma outra carta do apóstolo Paulo, e agora ela está recebendo uma carta do Senhor da igreja, né? Ainda que aquela carta de Paulo também era do Senhor da igreja, mas o instrumento era Paulo. Aqui o Senhor fala, através de João, né, uma mensagem direta dele para a igreja de Éfeso.
e a mensagem de Cristo para essa igreja é uma mensagem justa, porém dura, né? Ela é justa porque o Senhor reconhece as virtudes dessa igreja. E Ele vai nomear pelo menos 3 virtudes desta igreja. Mas Ele também vai trazer uma dura exortação para essa igreja, ao dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? O que essa igreja fez que ela recebeu esta exortação de que ela havia abandonado o primeiro amor? O que é o abandono do primeiro amor na vida desta igreja? Talvez você já tenha escutado que o abandono do primeiro amor seja a perda daquele fervor, entusiasmo inicial daqueles que têm uma conversão a Cristo, dos seus primeiros passos na caminhada cristã. Talvez você já tenha escutado isso. Talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor foi o abandono da paixão pelas Escrituras, por ler, por meditar, em crer nas Escrituras como palavra inerrante, como palavra fiel de Deus para a sua vida. Ou talvez que seja aquele abandono da vida de oração, da vida de busca da manifestação da graça de Deus na sua vida. Talvez você tenha escutado diferentes interpretações ou aplicações até mesmo do que seja o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso. Mas eu acho que a resposta a esta pergunta, o que foi o abandono do primeiro amor, ela precisa sair do texto sagrado. E ela está aqui. A resposta ao que aconteceu a esta igreja para que ela recebesse essa reprimenda do Senhor está no texto. E nós vamos descobri-la no texto. Eu quero convidá-los a manterem suas Bíblias abertas e nós vamos expor o texto e encontrar a resposta a esta pergunta aqui no texto sagrado e com apoio de outro texto também, que é o texto da fundação da igreja de Éfeso, no capítulo 19 do livro de Atos, né? Então, eu gostaria de trabalhar esse texto com vocês do negativo para o positivo, ou seja, o que não foi o abandono do primeiro amor, para então nós chegarmos ao que foi o abandono do primeiro amor. Ao tratar o que não foi, nós veremos os justos elogios de Cristo a essa igreja. E então sobrará o que realmente foi o abandono do primeiro amor. Então vamos lá, caminhemos pelo texto. Primeiro, o que não foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso? O abandono pelo amor às Escrituras, à palavra, às doutrinas contidas na palavra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que conhecia profundamente as Escrituras sagradas, suas doutrinas, e ela era capaz de ensinar e defender as Escrituras, a verdade, dos ataques dos falsos mestres. No versículo 2, Jesus diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Que elogio tremendo, que elogio belíssimo do Senhor da igreja, à igreja de Éfeso. Não era um elogio de Paulo, de Pedro, mas é um elogio de Cristo para aquela igreja. E Jesus está elogiando-a pelo amor às Escrituras sagradas, pela capacidade de
defesa, de apologética das Escrituras Sagradas. Jesus está dizendo que eles eram capazes de ouvir um sermão e discernir se aquela pregação era uma pregação fiel ou não às Escrituras Sagradas. E nós sabemos que naqueles dias, muitos pregadores itinerantes saíam igrejas afora, visitando igrejas e se apresentando, alguns até mesmo se apresentavam como apóstolos, quando eles na verdade não eram apóstolos, e eles chegando naquelas igrejas, pregavam, e muitos eram falsos mestres, eram falsos apóstolos, eram mentirosos, e a igreja de Éfeso tinha a capacidade de ouvir esses falsos pregadores. Ela, muitas vezes, acreditando nas credenciais apresentadas, ela recebia pregadores itinerantes, e esses pregadores, então, eram julgados na sua pregação. E Jesus disse que eles eram capazes de escutar uma mensagem e discernir se ela era fiel às Escrituras ou não, e se não era, eles eram intolerantes com as falsas mensagens, as falsas pregações e os falsos pregadores. Eles eram capazes de julgar o que escutavam e eram capazes de dizer àqueles pregadores: você é um mentiroso, você não está aqui pregando a verdade das Escrituras Sagradas, portanto, cala-te, desça desse púlpito e não mais fale aqui para nós. E da onde vem essa capacidade dessa igreja? Lembrando que naqueles dias a igreja não tinha o privilégio que nós temos de ter na mão uma Bíblia. Enquanto eu prego, vocês podem verificar se o que eu estou falando confere com as Escrituras Sagradas, mas nós sabemos que naquela época não havia esse privilégio. Ninguém tinha também uma Bíblia no celular para também correr a tela e verificar se de fato aquilo era verdade ou não. O conhecimento que eles tinham da Escritura, eles tinham aonde? Nas suas mentes. E como essa igreja adquiriu tamanho conhecimento das Escrituras e das doutrinas contidas nela? A resposta está em Atos capítulo 19. Na história da fundação dessa igreja, se você abrir a sua Bíblia lá, você verá que Paulo chega na cidade e ele encontra 12 homens ali, e que ele então começa uma conversa com eles, e Paulo percebe que eles eram apenas discípulos de João Batista. Paulo os evangeliza, eles são convertidos a Cristo, salvos, batizados, e então ali começa a plantação da igreja de Éfeso. E Paulo continua por 3 meses frequentando a sinagoga, pregando na sinagoga, mas ele percebe que o trabalho de pregação na sinagoga estava se mostrando infrutífero, porque começou a haver contendas, brigas, e ele então decide separar os discípulos, aqueles que já haviam se convertido, e o versículo 9 diz que, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Daqui vem o conhecimento das Escrituras, né? Paulo separou os discípulos, e ele então começou a ensiná-los, e o texto diz que ele ensinou os discípulos por 2 anos, diariamente, ou seja, 730 dias de ensino bíblico teológico com o apóstolo Paulo. Existe um manuscrito grego que, ao invés de dizer diariamente, ele diz que 5 horas por dia Paulo ensinava as Escrituras
aqueles discípulos. E estudando o contexto da cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade muito quente, o calor era meio assim, Cuiabá, Teresina, Palmas, entendeu? E era o costume do Mediterrâneo é que nessas horas do pico do calor, eles fecham seus comércios, vão para casa almoçar, dormem uma siesta lá e depois eles voltam para trabalhar. Na Itália, eu cheguei lá e meio-dia eu fui comprar uma carne no açougue e o açougue estava fechado, né? Porque é o hábito do Mediterrâneo, né? Eles fecham tudo e eles vão para casa almoçar, dormir um pouquinho e voltam depois que o pico do calor passa. E lá diz que em Éfeso esse costume também acontecia, e que esse período era das 11 às 4 da tarde. Se isso é verdade, então 11, 12, 13, 14, 15, 16. O manuscrito pode estar correto em dizer que eram 5 horas. Então Paulo dizia aos discípulos, em vez de vocês almoçarem em casa e irem dormir e engordar, traga sua marmita, vamos para a escola de Tirano, e lá vocês, enquanto eu começo a aula, vocês já vão comendo, e eu vou dando aula de Bíblia, de teologia para vocês. E então eles ficavam ali com Paulo, provavelmente das 11 às 4 da tarde, 5 horas por dia. Se nós multiplicarmos 5 horas por dia, vezes 730 dias, que foram 2 anos, nós temos um curso de teologia de 3.650 horas com o apóstolo Paulo. Faz diferença? Faz toda a diferença. E ele investiu isso na vida dos discípulos da igreja de Éfeso. Porque Paulo sabia que o coração do discipulado era o ensino doutrinário profundo. E ele investiu isso na igreja. Por isso essa igreja era capaz de ouvir mensagens e discernir se as mensagens eram fiéis às Escrituras ou não. Por isso essa igreja é elogiada pelo Senhor Jesus, de que ela tinha esta capacidade. E Jesus diz que eles eram intolerantes contra o erro, contra as falsas doutrinas. Hoje a igreja que se mostra cada vez mais tolerante a coisas que não poderiam ser suportadas na igreja, Jesus está elogiando essa igreja, porque ela não tolerava homens maus, falsos pregadores, que traziam a mentira e não a verdade ao coração da sua igreja. Então, o que não foi o abandono do primeiro amor? O abandono das Escrituras Sagradas, do amor às Escrituras, das suas doutrinas, do estudo profundo, da busca pela verdade. Cristo está elogiando essa igreja por esta capacidade. Segundo elogio de Cristo a essa igreja, que não foi o abandono do primeiro amor. Versículo 3: E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Essa igreja era uma igreja que conhecia, amava as Escrituras, mas ela também era uma igreja que, mesmo diante das provas, das tribulações, advindas por causa do nome de Cristo, da fé no nome de Cristo, ela não negava o nome de Cristo, ela não negava o compromisso dela com Cristo. Nós sabemos que Éfeso era uma mini Roma. Eles procuravam imitar a capital do império em quase tudo. E não era fácil viver como um cristão na cidade de Éfeso. A cidade tinha 2 cultos principais. O culto a Diana dos Efésios, um culto onde aqueles que não participavam
podiam sofrer sanções, retaliações, perdas, e também o culto ao imperador. O culto ao imperador era fortíssimo em Éfeso, e os cristãos que se negavam a adorar César, a queimar incenso e declarar a divindade de César, eles sofriam, perdiam direitos de comércio, de propriedades, e muitos sofriam perseguições, retaliações nas suas vidas. E Jesus está elogiando esta igreja, porque mesmo em face às perseguições, às tribulações, às angústias de ser e viver como um discípulo de Cristo em Éfeso, eles não abandonavam o compromisso deles com Cristo, com honrar a fé em Cristo e confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. É o segundo elogio. Então, o abandono do primeiro amor na igreja de Éfeso não foi o abandono do compromisso com Cristo, da confissão de fé em Cristo como Senhor e Salvador da vida daqueles irmãos. Cristo elogia essa igreja pela postura, pelo compromisso, pela entrega deles ao nome de Cristo, e mesmo em face das lutas, não se deixava esmurecer. Terceiro elogio de Cristo a essa igreja, que não foi o abandono do primeiro amor, o abandono da vida de santidade. Versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui é um campo difícil, é muito difícil precisar quem eram os nicolaítas e o que eles criam e faziam. Nós temos, na verdade, algumas especulações, mas nós não sabemos exatamente que grupo era esse e o que eles criam e o que praticavam, porque o Senhor Jesus está elogiando essa igreja, porque ela odeia as obras dos nicolaítas, e Jesus diz, e eu também odeio as obras dos nicolaítas. Jesus aqui nessa carta, ele está usando palavras que não são muito aceitáveis na sociedade hoje, intolerância e ódio contra obras que não encaixam com as obras da palavra de Deus e de Cristo. Mas Cristo está usando, ele não pede desculpas por isso, ele está mostrando o contentamento dele com aquela igreja, porque essa igreja odiava as obras dos nicolaítas. Alguns acreditam que Nicolau tinha uma proposta, e os seguidores dele, os nicolaítas, levavam isso adiante, de que a forma de vencer o pecado era provando o pecado. E isso era um convite a pecar e a viver em pecado, como se eu, conhecendo o pecado, eu tivesse alguma vantagem para vencê-lo por mim mesmo. E se isso é verdade, então as obras dos nicolaítas eram obras sujas, eram obras pecaminosas, e Jesus está dizendo, eu odeio isso. Se ele odeia obras que são sujas, indignas, pecaminosas, é porque ele ama uma vida de santidade. E ele está dizendo que essa igreja cultivava, buscava, lutava por uma vida de santidade no meio dela. Então Jesus está elogiando essa igreja pela terceira vez. Quando eu olho para essa igreja, e eu penso numa igreja que conhece profundamente as Escrituras e as suas doutrinas, que é intolerante com as falsas mensagens, uma igreja que é capaz de defender a sua fé, uma igreja que ama Cristo mais do que as suas próprias vidas e os seus próprios interesses, uma igreja que mesmo em face das lutas não nega Cristo,
Uma igreja que ama uma vida de santidade, de obras limpas, retas, íntegras. Quando eu penso nessa igreja, eu penso, uau, que igreja! Que igreja! Eu queria ser pastor de uma igreja com essas virtudes. Se eu fosse pastor dessa igreja, eu acho que eu estaria satisfeitíssimo em ter uma igreja com essas características, com essas virtudes. Mas, irmãos, lembre-se, ela não está sob o juízo, o julgamento, os olhos de um pastor humano falível. Ela está sob o juízo, o julgamento do único pastor, do supremo pastor, aquele que no capítulo anterior foi descrito como tendo olhos como chamas de fogo. E quando ele coloca os seus olhos na igreja, ele vê a real condição e situação da igreja. É debaixo dos olhos desse Senhor, desse Redentor, do dono da igreja, que essa igreja está caindo em uma reprimenda, em uma exortação fortíssima. Ele é justo, ele a elogia, mas ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que foi? A resposta está no versículo 5. Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando Jesus fala assim com a igreja, ou seja, ele e a igreja sabiam do que havia acontecido. Lembra-te, vocês sabem do que eu estou falando. Eu não estou falando mistérios a vocês. Eu estou falando de algo que vocês sabem, vocês conhecem, aonde vocês tropeçaram. E a minha palavra para vocês, como Senhor da igreja, como aquele que olha para a igreja com seus olhos de chamas de fogo, a minha palavra para vocês é: arrepende-te. Arrependa-te, igreja de Éfeso, e volta à prática das primeiras obras. E aí nós voltamos para Atos capítulo 19, escritura por escritura. E lá em Atos 19, o texto sagrado diz que Paulo treinou aquela igreja durante 2 anos, 3.650 horas de treinamento bíblico teológico, para dar conhecimento bíblico teológico àquela igreja. Não para que eles depois fossem para o Facebook humilhar arminianos. Não era para isso. Mas aquele treinamento, aquela capacitação, aquele conhecimento que Paulo havia trazido à vida daqueles irmãos, é demonstrado o alvo no versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo havia treinado aquela igreja, discipulado aquela igreja, com tal conhecimento das Escrituras, para que aqueles discípulos, preparados de forma sólida, pudessem avançar pela Ásia Menor, fazendo novos discípulos para Cristo e multiplicando igrejas naquele lugar. Esse era o alvo, esse era o objetivo. E a igreja de Éfeso fez isso. A igreja de Éfeso cumpriu nas primeiras décadas a sua vocação de uma igreja missionária, missional, de forma fiel. A igreja de Éfeso, segundo estudiosos, foi ela quem plantou as demais igrejas, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Muitos daqueles discípulos, eles saíram a evangelizar, a compartilhar o evangelho de Cristo e fazer discípulos para Cristo e prepará-los de forma sólida, consistente, profunda, para que eles fizessem também novos discípulos para Cristo, sem diluir o conteúdo do Evangelho.
E eles cumpriram essa vocação. Mas essa igreja, chega um momento que ela cansa, chega um momento que ela olha ao redor e diz: nós já fizemos muito, nós já alcançamos a Ásia Menor, nós já espalhamos o Evangelho por essa região e nós já cumprimos a nossa tarefa. É tempo de descanso. E possivelmente essa igreja cruzou os braços. E essa igreja, então, ela começa a descansar, querer desfrutar de descanso. E é aí que Jesus vem contra ela. É nesse ponto que Jesus vem contra ela. Por isso ele diz: vocês sabem o que vocês fizeram. Portanto, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Quais foram as primeiras obras dessa igreja? Dessa igreja missional, missionária, dessa igreja que compartilhava o Evangelho, de membros, discípulos que assumiram, encarnaram que a prioridade da vida deles era o reino de Deus, era expandir o Evangelho, era fazer discípulos, era ver nascer igrejas como consequência da multiplicação de discípulos. E eles cansaram, eles pararam, e eles entraram em uma zona de conforto. E Jesus diz então a eles: volta à prática das primeiras obras. E se vocês não voltarem, eu virei contra vocês e eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é o candeeiro? O próprio versículo 20 do capítulo 1 responde: é a igreja. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, se vocês não voltarem a brilhar a luz do Evangelho, se vocês não voltarem a compartilhar a minha palavra, se vocês não voltarem a trabalhar duramente como vocês trabalharam no passado, eu virei contra vocês e eu mesmo vou remover a minha igreja deste lugar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: do que me adianta uma igreja que conhece profundamente a minha palavra, mas não a prega mais? Do que adianta uma igreja que não nega meu nome diante de lutas e tribulações, mas não compartilha mais o meu nome com aqueles que precisam escutar? O que adianta uma igreja que luta e busca uma vida de santidade, se a tua santidade é apenas uma vitrine que não é usada como autoridade para anunciar a minha palavra, compartilhar o meu evangelho e fazer discípulos para mim? Do que me adianta essa igreja? Eu quero sim uma igreja que ame a minha palavra, que conheça, que a ensine, que a defenda. Eu quero sim uma igreja que morra por causa do meu nome, se necessário. Eu quero sim uma igreja que viva em santidade. Mas tudo isso precisa ser acompanhado da proclamação do meu evangelho. Precisa ser acompanhada da missão, da obra, de levar adiante a minha palavra, onde vocês estão e também aonde vocês não estão. Se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem às práticas das primeiras obras, eu removerei a minha igreja deste lugar. Ele não está dizendo: o diabo vai removê-los daqui. Ele não está dizendo: o mundo vai removê-los daqui. O Senhor está dizendo: eu mesmo me encarregarei de remover essa igreja desse lugar. Irmãos, toda vez que uma igreja para de compartilhar o evangelho e começa a viver em função de si mesma, dentro das quatro paredes, sem cumprir a missão que Cristo entregou para ela, essa igreja se enfrentará com esse Deus, com esse justo juiz. E igrejas estão fechando mundo afora. Na Nova Zelândia, nós temos muitos templos fechados.
A moda na Nova Zelândia hoje é que pessoas ricas compram os templos fechados, remodelam interiormente e passam a morar dentro deles, por causa da belíssima arquitetura. Outros viram bares, outros viram restaurantes, e assim nós temos dezenas, centenas de templos fechados. E quem pode fechar a igreja? Quem pode matar a igreja? Senão o próprio dono dela, o próprio Senhor dela. Portanto, nós não temos direito a descanso nessa presente vida. Nós teremos de lutar pela expansão do Evangelho até o fim. E eu não estou falando a igreja semear como instituição. Eu estou falando a cada um de vocês. A igreja semear como pessoa jurídica não existe para Deus. A igreja semear são vocês. E a palavra de Deus é para vocês. Para que vocês usem os contatos de vocês. Para que vocês usem as redes de relacionamentos de vocês. Para que vocês compartilhem a palavra de Deus. Para que vocês sejam semeadores do Evangelho, sejam instrumentos da salvação de Deus na vida de muitas pessoas. O crescimento da igreja não depende dos pastores da igreja, somente. O crescimento da igreja precisa ser um crescimento saudável, aonde cada discípulo entende a missão, se submete à missão, obedece à missão, usa seus relacionamentos, seus contatos, suas oportunidades para levar Cristo e a sua palavra. Eu sei que vocês estão sendo bem instruídos na palavra de Deus. Eu sei que vocês amam a Cristo e lutam pelo nome de Cristo na vida de vocês. Eu sei que vocês também amam e desejam uma vida de santidade. Mas o Senhor espera também de vocês que tudo isso seja usado para que o nome dele seja conhecido entre aqueles que ele tem colocado no teu caminho diariamente. Essa é a palavra de Deus para nós. O abandono do primeiro amor é o abandono da paixão por compartilhar o Evangelho, por falar dessa palavra, por participar do processo da formação de discípulos para Cristo. Nós abandonamos o primeiro amor quando nós passamos apenas a frequentar uma igreja domingo após domingo, mas sem nenhum compromisso de sermos boca de Deus, de Cristo, na sociedade onde nós estamos inseridos. Contra essas igrejas que fazem isso, o Senhor Jesus diz: arrependa-te. Se vocês não se arrependerem e não abrirem suas bocas e começarem a compartilhar minha palavra, eu virei contra vocês e eu removerei a minha igreja desse lugar. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos dê ousadia, coragem, valentia de falarmos do Evangelho àqueles que Ele tem colocado no nosso caminho. Que nós paremos de escorar de que pastores são pagos para fazer isso. Se você é salvo, essa missão é tua e você precisa cumpri-la para a glória de Cristo e para o teu bem. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra fale ao nosso coração, que ela traga arrependimento, mudança de compromissos com Cristo. Como o pastor Marcel disse na oração dele: nos perdoe, Senhor, por buscar mais o nosso reino do que o teu reino. Essa deve ser a nossa oração hoje, mais uma vez, rogando assim que Ele nos dê ousadia e intrepidez para levar o seu reino e o Rei do reino àqueles que precisam dele. Amém? Queridos, vamos ficar de pé?
cantar mais uma música, agora em resposta.